Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez e que bom por estarmos juntos, mesmo assim à distância. Mas o importante é que podemos nos ver, nos falar e aproveitar um pouco do tempo para refletir um pouco na palavra de Deus. Eu agradeço a todos que estão participando desse momento. E meu pedido a Deus é que o Senhor possa trazer entendimento, iluminação para a alma de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Que Deus assim abençoe grandemente a nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês nesta noite o texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperados que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Queria ler também 2 Coríntios 7, versículo 1, que diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade, suplicando a orientação do teu Espírito Santo, e nos ajuda a compreender a tua palavra e faz-nos, ó Deus, ter o desejo de viver cada vez mais a tua vida em nós. Eu peço ao Senhor, Deus, agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, eu queria trabalhar com os irmãos nesta noite sobre o tema a promessa de Deus. Sobre a promessa de Deus para a nossa vida. Irmãos, quando Adão comete o pecado no Éden, certo? Há ali uma mudança de governo. Ou seja, antes de Adão pecar, Adão tinha plena comunhão com Deus. A partir do momento que ele perde essa comunhão com Deus, ele torna-se escravo de todo o mal que possa existir na terra. E, além disso, ele tornou-se também inimigo de Deus, sujeito a todos os malefícios em decorrência de uma conduta nada amistosa com seu Criador. Ele foi desobediente àquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Todavia, chegando à instalação do reino de Jesus Cristo, Deus sinaliza para todos os homens um novo caminho que depende desse novo relacionamento homem e com Deus. E quando Deus planeja ou planejou a salvação da humanidade, do homem, ele fez a maior promessa de todos os tempos. Ele prometeu uma salvação completa. Ele promete uma salvação completa por meio do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Nazareno. Ele promete
a sua promessa e ele cumpre essa promessa que ele fez. Ele não deixa sem cumprir a sua promessa. E essa promessa de Cristo vir e morrer por nossos pecados é para a salvação eterna do ser humano. Então nós temos que entender essa promessa de salvação. E quando nós falamos de salvação, precisamos também compreender que mesmo sendo culminado na morte de cruz de Jesus Cristo, entende-se também que quando Adão comete esse pecado, todas as coisas malignas que poderiam existir neste mundo vai atingir o ser humano, vai atingir a humanidade. Mas é preciso que o homem olhe para a cruz de Cristo e, olhando para essa cruz, ele possa ter o reconhecimento do amor de Deus e receba Jesus Cristo como seu Salvador, seu único Salvador, arrependendo-se dos seus pecados. A promessa de Deus é para todos, para toda a humanidade. Por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a morte foi estabelecida por causa de Adão. E a promessa de Deus é que em Jesus Cristo tenhamos nós a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para todos nós. E o que é que acontece com isso? Infelizmente, muitos que não têm Cristo, ou chamado descrentes, porque não creem em Jesus Cristo de coração e nem confessam com a boca, e por isso não tem uma mudança de vida interior para refletir o exterior e a luz de Cristo brilhar na sua vida. Por causa disso, muitos descrentes e até cristão inexperiente vive uma vida de sonhos pensando em futuros, pensando em coisas materiais, e termina esquecendo o objetivo principal, que é a morte de Jesus na cruz de Calvário, ou que realmente deva representar para a humanidade essa morte de Cristo na cruz do Calvário. Para isso, é necessário que o ser humano, entendendo, compreendendo, receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida, porque foi uma promessa de Deus. E aqueles que não fazem isso estão recusando essa promessa completa que Deus deu e que é eterna para a salvação do homem. E podemos ter como primeiro triunfo, irmãos, quando nós recebemos a Cristo, nós podemos ter, irmão, essa salvação, uma mudança de governo novamente. Ou seja, o homem tem a possibilidade de se livrar da morte eterna, que estava condenado por causa de Adão. E agora ele tem a oportunidade de ter uma vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois houve uma morte substituta, certo? Resolvendo o problema que Adão deixou lá no Éden para a humanidade, em desobediência à palavra de Deus. O segundo triunfo que nós temos, quando nós o aceitamos, Jesus, como Salvador de nossa vida, é restrito ao nosso caráter, como por exemplo a razão, o ego, as vontades, os desejos, bem como todas as coisas malignas que existem no mundo, e que Paulo faz questão de apontar essas coisas lá em Gálatas, no capítulo 5. Em 2 Coríntios 7:1 nós lemos, diz o seguinte, 2 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Essa purificação da carne é tudo que desabona a conduta de um cristão, ou de uma pessoa que quer servir a Jesus Cristo, uma pessoa que reconhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E Paulo relata diversos versículos sobre obras da carne. Ele fala de feitiçaria, ele fala de glutonaria, ele fala de mentira, ele fala de disputas, porfias, ele fala de imoralidade, ele fala de fornicação.
Ele fala diversas coisas que contaminam a pureza do homem e do caráter desse homem. Por isso, irmãos, essa transformação de caráter, ou seja, tirando da velha natureza humana e colocando uma nova natureza no homem, que é a natureza espiritual de Cristo, há uma necessidade urgente de receber Cristo para que haja habitação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, para ajudar essa pessoa a vencer. Senão ela não vai conseguir vencer, ela não vai ter a vitória que ela espera, só através do Espírito Santo. E aí, depois que você recebe Jesus, agora sim depende de você, depende dos seus esforços, porque você já tem quem pode te ajudar a te libertar dessas coisas. É verdade que a natureza humana, ou a velha natureza, ela permanece no homem. Mas ela, se ela não for alimentada, ela jamais vai se sobressair novamente. Por isso que temos que alimentar o nosso espírito, para poder produzir o fruto do espírito, e não as obras da carne mais, porque nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos livrou desse pecado por intermédio de Cristo, na morte, na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, castigos, iniquidades, transgressões, todos os pecados, para nos redimir com Deus, para termos um novo relacionamento com Deus, um novo governo. E depende agora do nosso relacionamento com Ele, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, seguindo a sua orientação, obedecendo os seus mandamentos e nos afastando do pecado que tanto destrói a vida da humanidade. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, tem uma declaração que diz o seguinte, irmãos: ouviste bem, tempo aceitável, e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Irmãos, o tempo para a salvação não é amanhã, não é no futuro, não é quando eu estiver perto de morrer, que eu acredito, penso que sei que o dia que vou morrer. Não é nessa data, não é quando eu estiver impossibilitado no leito de dor. O tempo aceitável da salvação é a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus e que eu entrego a minha vida para esse Deus controlar a partir de agora. Paulo diz que nós não temos mais a nossa mente carnal, nós temos uma nova mente, a mente de Cristo Jesus. É isso implantado através do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós precisamos entender que a decisão é algo urgente. A salvação é urgente para a humanidade. Por que é urgente? Porque está se cumprindo as Escrituras Sagradas. E a qualquer momento, nós não sabemos quando, porque Cristo disse que só o Pai sabia, Jesus pode voltar. Pode voltar e você perder a salvação. Você perder a esperança de um dia poder ressuscitar e estar com Cristo. O que nós temos que buscar é esse entendimento com relação à palavra de Deus. E essa salvação, ela começa a partir do momento exato que nós cremos em Deus, continuando até que nosso espírito, nossa alma e nosso corpo sejam completamente saturados com a presença total de Jesus Cristo em nossas vidas. Enquanto isso não acontece, irmãos, nós estamos bem distantes dessa promessa que Deus fez para nós, para a salvação eterna. A Bíblia revela um segredo indiscutível, e isso eu falo para vocês que confiam e que acreditam no coração de vocês e não acreditam no que a palavra ensina. Diz assim, a Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, quem conhece o coração do homem é Deus. Antes do homem falar alguma coisa ou pensar, Deus já sabe o que ele vai pensar, pela sua capacidade de onisciência, esse atributo que muitos não têm, só Deus. Ele consegue saber as coisas
E ele quer, irmãos, dizer para você que o coração do homem é enganoso. Ele diz lá para o homem: olha, deixa para receber Jesus Cristo quando você estiver já sem força nenhuma. Deixa para você receber Jesus Cristo quando você só sentir que vai morrer. Deixa você receber Jesus Cristo quando você estiver bem de vida financeiro. Deixa para você receber Jesus Cristo quando você conseguir acabar os vícios você sozinho, ou o que você faz de errado você sozinho. Irmãos, nós só conseguimos alcançar a salvação, a promessa de Deus para a nossa vida, através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E isso eu não posso deixar o meu coração me enganar. Eu preciso crer na palavra de Deus. Preciso saber que Deus, ele é fiel e é todo poderoso. E ele vai nos ajudar a conseguir esse alvo. Porque essa é uma promessa dele. Ele vai nos garantir. Porque Deus, ele é fiel. Então, irmão, nós precisamos questionar o inimigo de nossas almas, que tem feito muitas coisas para acomodar os cristãos, acomodar a humanidade, cegando assim a revelação de Deus. Por isso que Paulo diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vissem a salvação, para que eles não vissem a glória de Deus e não fossem salvos. É como o homem tivesse com uma venda nos olhos, sem enxergar, sem ver, sem perceber. Aí Paulo repete, 2 Coríntios 7:1: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Irmãos, aí cabe já aqueles que têm Cristo aperfeiçoar a sua santificação, deixando a imundícia, tudo que é errado, tudo que é obra da carne, buscando cada vez mais a pureza da sua alma. Isso é uma coisa contínua, irmãos. É uma coisa contínua. Paulo disse que ele não tinha, não que ele pudesse dizer que tinha alcançado a salvação, mas lutava e buscava para desenvolver essa salvação. Isso aí é santificação de vida, é pureza de vida, é mudança completamente de caráter. E o interessante, quando eu avalio o resultado da minha salvação, eu começo a perceber que 3 tipos de vida que tenho, não consigo depender da vida de Deus mais. Porque agora eu já tenho Jesus Cristo na minha vida, já tenho o Espírito Santo. Por exemplo, uma vida espiritual, eu não dependo mais de Deus agora, dependo de mim. Me esforçar, me aperfeiçoar, me purificar, a santificação no temor do Senhor, obedecendo, respeitando, honrando e adorando esse Deus Todo-Poderoso. A vida sentimental da alma não depende mais de Deus, agora depende de mim. Porque agora eu tenho Deus na minha vida. Então eu tenho que lutar contra isso. Porque Deus, a função do Espírito Santo é regenerar a nossa alma. Mas a partir do momento que você se interessa para que isso aconteça em sua vida, então você tem que buscar Deus para que Deus possa te abençoar grandemente. Do contrário, você não vai conseguir alcançar. É como se você estivesse achatando o Espírito de Deus na sua vida. Quando você não busca, você não ora, você não louva, você não se entrega, você não luta contra o pecado, contra essas coisas imundas do mundo, você não vai conseguir vencer. Você precisa agora, você tem a ajuda do Espírito Santo na sua vida. E terceiro, pela vida física ou natural, não dependo mais de Deus. Agora depende de mim. Eu passei a ter conhecimento, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Me alimentar bem, me cuidar, me repousar no horário correto, né? Fazer ginástica, fazer academia, essas coisas, para poder eu estar bem fisicamente e naturalmente também. Então isso não depende dele, depende agora de mim, da minha consciência, do meu entendimento, da minha vida. Assim a salvação, concluindo, a salvação de Deus é, por um lado, eterna e definitiva, e por outro lado, é um processo gradual, por meio do qual é aplicado a nós a cada dia. Tudo que ele culminou na cruz do Calvário vai resultar na salvação completa de Deus para a nossa vida. Essa é a promessa de Deus para todos nós.
Que Deus possa colocar essa palavra em nossos corações, que possamos entender a sua vontade e que nós realmente busquemos nos purificar e santificar. E vocês, queridos amigos que estão e parentes que estão ouvindo esta palavra, que ainda não fez um compromisso com Deus, essa é a sua oportunidade. Entre agora no seu quarto, se joelhe diante de Deus e diga: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida como Salvador. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu quero alcançar essa promessa de Deus, que é a minha salvação eterna. Na hora que você fizer isso, crendo de coração e confessando assim pela boca, Deus vai fazer morada na sua vida através do seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço ao Senhor por todos que estão e que irão ouvir esta reflexão, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor Deus esteja presente na vida de cada um deles. Pai, esta obra, Deus, não é em vão. A palavra do Senhor não volta vazia, antes faz aquilo que te apraz. Por isso eu te louvo, te exalto e bendigo o Teu nome, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenhamos uma noite de paz na presença do Senhor. Amém.